Só com o cupom FUTEBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. A lei da SAF, ela tem duas lacunas, duas brechas, assim, e deve ser inclusive atualizada. A lei sai dos advogados que fizeram a lei tecnicamente perfeita. Aí ela tem que ser aprovada onde? No Congresso. Aí mexem. Aí a lei passa a ser imperfeita. Se é assim no Congresso Nacional, você pode ter certeza que no clube de futebol isso é 10 vezes, 100 vezes mais potente, mais sério. Sim. A única solução, então, dentro desse contexto, para acabar com o amadorismo na gestão dos clubes, na sua opinião, é a SAF. Assim, eu tenho uma opinião bem controversa sobre isso. Porque se perguntar qual futebol que eu gosto mais, não é um futebol com SAF. Mas o meu futebol, ele é um futebol que não paga o quanto paga para os jogadores, que o ingresso custa no máximo R$10 na maior parte do estádio, em que o clube pertence ao torcedor de fato. Não trata o torcedor como um consumidor. Esse é o que eu gosto mais. Porém, eu vejo que a maior parte das pessoas com quem eu converso, e mesmo nas interações, elas querem ganhar. E elas são dispostas a pagar qualquer preço para ganhar. E entre esses preços, para mim, está o ingresso caríssimo, o futebol mais distante das pessoas e esse tipo de coisa que exige dinheiro. Com dinheiro, você tem mais chance de ganhar do que sem dinheiro. Você pode eventualmente ganhar com menos dinheiro do que o outro, mas se você tiver mais dinheiro, vai ganhar mais por 50 anos, você vai ganhar mais vezes do que o cara que tem menos dinheiro durante 50 anos, para dar um exemplo aqui abrangente. A partir do momento que o futebol passa a ser dinheiro, sim. E não é virar empresa, é virar SAF. Por conta de regulamentações, de como é feita a lei. Ah, pode ter uma SAF mal feita? Pode. A SAF pode dar errado? Pode. Ultimamente a gente vê, por exemplo, os torcedores do Botafogo criticando a SAF. Os torcedores do Cruzeiro criticando a SAF. Botafogo, por causa da situação financeira, estava muito mais próximo da terceira divisão que da primeira divisão, antes da SAF. O Cruzeiro, o ex-presidente do Cruzeiro, ele teve a proposta de SAF no início do ano. E ele virou para as pessoas que foram falar com ele, não, vou ficar aqui de rainha da Inglaterra. Ele recusou. No final do ano, quando ele viu que a situação financeira era dramática, que o clube podia ir para a terceira divisão em pouco tempo, fez a SAF. A grande questão para mim é que as SAF só foram feitas aqui em clubes em situação de penúria. Se você faz uma SAF num clube financeiramente saudável, altamente rentável, faz uma SAF, por exemplo, no Flamengo, no Palmeiras, pegar os clubes assim. Vou até citar um exemplo menor, mas que hoje é um clube que não tem dívida. Atlético Paranaense. Tá estudando. E ele, além de ter poder de barganha para a SAF, você pega esses outros dois clubes, eu duvido que o Palmeiras não tenha dinheiro e o Flamengo para segurar jogadores, propostas de qualquer lugar do mundo, com exceção aos principais clubes da Premier League, Bayern de Munique e PSG. Não perde nunca mais jogador para Portugal, não perde jogador para China, não perde volante por 18, 20 milhões de euros, jogador que pode render muito futebol aqui. E com liga ainda, né? Para time de Premier League, perde para os principais. Só perde jogadores em nível muito alto, a não ser que queira vender antes e acha que vale a pena. Mas aqui tem uma coisa no Brasil, tudo é complicado. O cara quer o futebol do amor, que é o meu preferido, mas não percebe que o clube trata muitas vezes o torcedor como se fosse um cliente. Ele fala, não, o clube pertence à torcida. A torcida pode votar? A torcida pode escolher jogador? A torcida pode escolher treinador? A torcida pode ser dona do clube de algum jeito? Você não pode fazer nada. A torcida paga a conta. Mas eu tenho e fica à mercê dos dirigentes. Quando é bem administrado financeiramente como o Flamengo, como o Palmeiras, maravilha. Só que a chance de um desses clubes ter problema em algum momento, porque o seu próximo gestor será escolhido do modelo de política de clube e não por uma decisão técnica, é maior do que seria se fosse uma decisão técnica de alguém que está acostumado a administrar faturamentos de 500 milhões, 600 milhões, 1 bilhão de reais. Então sim, se o futebol é para ser dinheiro, que seja SAF. E que outra coisa, acabe com essas mordomias do clube, de ter time mania, terreno cedido para CT, regalia no pagamento de impostos. Acabou. Porque na hora de comprar ingresso, de vender ingresso, o ingresso é caro.
E é cara porque precisa o clube de dinheiro, porque é profissional. Mas na hora que está endividado, o clube diz que é uma instituição sem fins lucrativos, histórico não sei o quê, vai pedir regalia de dinheiro público. Então tome uma decisão. Porque essa coisa de ficar no quando convém aqui, quando convém tá ali, eu não gosto particularmente. O meu contraponto é só um. Pode discordar, hein? Pelo amor de Deus. Não é nenhuma discordância, Não, é eu mais concordo. um medo. Não é nenhuma discordância, é mais um medo. Assim, ó. Vamos lá. Se as SAFs vierem aí, todos os times aderirem a isso, existe até uma expectativa de que isso mais cedo ou mais tarde 4 vão cair. aconteça, etc. Não é nem isso. Isso aí, obviamente, até porque na Inglaterra é assim, a banda toca, a gente vê o Sunderland, por exemplo, Sim. passando. Standard é SAF? O Sunderland tem dono, não é SAF, né? Porque SAF é um modelo muito brasileiro de dono, É né? muito mais bem amarrado que o modelo inglês, É. tá? Ah, é? É, muito mais Enfim. bem amarrado tecnicamente. É muito... Mas- Por isso os clubes já podiam virar empresa antes e não estavam virando. E quando passaram a ser SAF, os clubes passaram a ter interesse. Porque é um modelo que estimula isso, que tem regras, que vai fazer com que os clubes participem do PIB do futebol brasileiro e que é controlado. Por exemplo, é muito mais difícil entrar alguém para esquentar dinheiro na SAF do que abrir uma empresa para esquentar dinheiro no clube e depois largar. Sim, Muito mais difícil. agora minha questão, você falou assim, o Flamengo e o Palmeiras se virarem SAF, daqui a pouco eles não vão precisar mais abrir mão de jogadores para certos mercados só para os principais clubes do mundo. Eu Sim. realmente acho isso, porque eu acho que o Palmeiras e o Flamengo hoje, qualquer cara que viesse comprar o Palmeiras e o Flamengo, comprariam clubes vencedores e eles continuariam sendo isso, o objetivo continuar sendo esse. Mas nem todo time é o Palmeiras e o Flamengo. Eu como Exato. santista, fico me pensando assim, venderam o Santos. De repente, o dono da SAF, o objetivo dele não é ganhar ou não perder jogador para certos mercados. De repente é justamente perder, é vender os meninos da Vila que tem esse chamariz e se tornar um time vendedor a qualquer momento, e quem vai poder tirar o cara de lá se esse for Deixa o eu te fazer modelo de uma pergunta. negócio? Basta ver o que aconteceu no Entendeu? Botafogo com o Jefinho, né? Entendeu? Acho Exato. que foi mal vendido? Basta... Não, era o melhor jogador do time, mas tá. do nada, pum, Então, vendido. Você pode botar no contrato, na regulamentação para ser vendido. Mas a pergunta para você é o seguinte: se o Santos estiver vencendo, o jogador vai valer mais ou menos? Não, isso aí não se discute. Se o Santos vencer, vai entrar dinheiro dos prêmios das arrecadações? Vai ter Não- mais transmissão de televisão? não se O discute. patrocinador da camisa vale mais? Não se Por que discute. o cara da SAF não quer vencer? Não, é óbvio que ele quer. Todo mundo vai querer vencer. O problema é você. A instituição, a premissa. A instituição sem fins lucrativos, a parte da premissa que é o quê? Todo mundo também quer vender na instituição. Todo mundo quer uma. Certeza? Patrocínio. Não, teoricamente. Não, mas é teoricamente. Sonhador. Mas é teoricamente na SAF também. Porque a gente não sabe qual que é a premissa. Às vezes a premissa do cara é só, tipo, transformar aquilo num No balcão negócio. de negócios. Pode, inclusive, valorizar a SAF para revendê-la. Exato. Tentar vender um pedaço? Pode. Pode. Faz negócio. Meu Tá medo é esse. imaginando algo mais semelhante ao que é o É Bragantino. porque só ganha um, cara. É. Isso. Só ganha um. Assim, as pessoas cometem um sério equívoco, não você, Uhum. quando olham para a SAF. SAF não é uma questão de esporte. SAF é uma questão de direito societário. Uhum. Se você vai contratar um advogado para lidar com questões de SAF, você não vai contratar um especialista em direito esportivo, né? Você vai contratar um especialista em direito societário. O futebol é só o objeto Sim. do negócio. Essa é a realidade. Se você quer vou dar um exemplo. Você quer investir num clube. Você escolhe investir num clube que tem um dono, que tem um plano de negócio, que não tá nem aí para a política do clube, que se a torcida gritar e ele achar que a recuperação financeira vai demorar 3 anos, ele tem o plano para fazer isso, tudo bem amarradinho ali, que vai manter a política de reconstrução do clube, né, de fomentar a finança e depois o futebol do clube, ou você vai investir num clube de modelo associativo que muda a gestão amanhã, que troca o técnico, que o cara... Qual você investe? Não, no primeiro. Então o primeiro traz mais dinheiro. É essa a questão. Se o futebol é dinheiro, o primeiro é o negócio melhor. Eu tô sendo muito frio, tô sendo muito rude. Repito, não é o que eu mais gosto, mas a partir do momento que o futebol é dinheiro, como tem sido, Mas o Bandeira fez isso sem ser SAF, por exemplo. Não Flamengo, né? Flamengo. Demorou, é o Flamengo, né? É. E não Quantos foi do clubes você dia acha pra que eu consigo- noite. Aí você tá falando de um time de 40 milhões de torcedores, mercado. Mas é um cara Muito que soube clube. observar, né? Sim. Por isso que leva esse Mas o mérito. E apanhou, hein? São Paulo, Sim. terceira maior torcida do Brasil, se quisesse flamengar, o Tirone veio aqui e falou, São Paulo tinha que flamengar nessa questão de fazer alguma coisa Tinha. muito parecida com... Não consegue também? Não precisa ser necessariamente o Flamengo. Consegue. Mas consegue com uma SAF fazer tudo muito mais rápido.